A paz do Senhor a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Não importa qual horário, qual dia que você vai ouvir ou assistir esse vídeo. Então, o importante é você guardar as palavras no coração e não esquecer e botar em prática. E com certeza você será um vencedor. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedor. Glória a Deus, isso que Deus dá essa direção. Ele diz que nós somos mais que vencedor. E ele diz, eu te quero por cima, não por baixo. Ele disse que tudo é possível ao que crê. Ele diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, tudo isso é instrução do Senhor. Estamos aqui mais uma vez na palavra, já terminamos a campanha e com certeza já estamos de posse de vitória. Se você não acompanhou a campanha, você pode pelo menos assistir o último vídeo, que foi o 7º, e com certeza você receberá a sua conquista, a sua vitória, como fosse que assistiu o primeiro. Mas você pelo menos veja o último, que é o 7º, aonde Deus me usou para entregar tudo, a bonança, se você achar de querer ir, e com certeza Deus vai falar contigo. Hoje começamos, né, nessa segunda-feira, aleluia, glória a Deus. Vamos começar hoje, mas a palavra é renovada. A palavra é renovada, estou lhe instruindo porque você pode ver outras palavras que eu já preguei o dia que você quiser e Deus falar com você. Porque as palavras de Deus é renovada. A Bíblia diz sempre é hoje, é hoje. Não importa, um ano para o Senhor é um dia e um dia para o Senhor é um ano. Então tome posse das palavras. Vou aqui continuar orando pela água, pelas pedras. Então já pode aí o que você achar na fé. O copo de água já está aqui. Né? O que você achar de botar na fé aí, faça o altar de Deus, não importa se é num sofá, se é numa mesa, se é numa cadeira, no banco, no chão, não importa. O importante é você acreditar o que Deus lhe instruir, o que Deus vai fazer em tua vida. Então ele me deu uma palavra hoje, Isaías 41, já me preparei antes de entrar, eu já oro, eu já me preparo diante de Deus para ganhar tempo, né? E a oração é depois, no final. No final eu vou fazer a oração do poder de Deus e assim Ele me use. O poder do Senhor, que assim Ele me use conforme assim Ele queira. Então você vai até o final e com certeza Deus vai falar com você. Aleluia, glória a Deus, louvado é o teu nome, Senhor. Deus me deu uma palavra hoje, Isaías 41. Isaías 41, 10. E aqui cabe, caso ele queira instruir para outras palavras, com certeza eu irei. Tudo aqui é na direção do Senhor. Como eu já disse, eu não quero nada aqui me representar, falar o que eu quero, mas falar o que o Senhor quer. Aleluia. E a palavra é a verdade. Aqui é a palavra. Isaías 41, 10 diz assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita e da minha justiça. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Então aqui ele já diz para você que você não tema. Ele já está falando para mim e para você. Não tenha medo, que eu estou contigo. Não te assombre, que eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo com a destra da minha justiça. Tem uma versão que é assim. Eu li essa versão aqui, mas tem versões que Deus fala isso. Mas não importa qual a versão, o importante é que vem da verdade de Deus. Para mim e para você. E você já tome posse do que Deus está falando com você. Talvez algo para você tenha dado até agora tudo errado. Talvez você esteja devendo. Talvez está sendo ameaçado. Mas o que é que você tem que chegar a como conseguir ficar livre de tudo isso? É indo para os pés do Senhor. É acreditando no que vai sair aqui e botar em prática. E quando você fazer um esforço também de sempre na sua casa botar um louvor, sempre na sua casa ficar ligado no céu e aí Deus vai trabalhando. Eu já digo a você que quando ele diz aqui não tema, ele está garantindo para a minha vida e para a sua. Ele está garantindo que nada vai me acontecer nem te acontecer.
porque o próprio Deus está dando a garantia a você. E ele diz, com a minha justiça, porque ele é justo. O Senhor não há injustiça, ele é justo. Então, você talvez possa estar devendo e já está um ponto de, já passou meses e não conseguiu pagar. E você já, diga a você, pelo Espírito de Deus, lhe orientar. Talvez você tenha a casa com muitas coisas que você comprou quando tinha condições, né? Comprou, como já passou também na minha vida assim, comprou, e eu vou te dar a forma da palavra de Deus, a garantia e a experiência que eu já passei, por eu não ter um entendimento do Senhor e entrar em desespero. Hoje não. Depois que eu me agarrei ao Senhor, nada me abala, porque Ele me dá a garantia. Desde o momento que eu esteja certo, você certa, Ele nos dá a garantia de, além de Ele dizer que você não tema, que Ele vai resolver a solução. E sobre o que eu estava aqui falando para você, você tem as suas coisas, não venda nada para querer pagar alguém não, porque não vai ter solução não. Quando as coisas, você jamais pense em querer vender as suas coisas para querer pagar, porque você, além de não conseguir, vai ficar atrapalhada, algo que você até precisa dentro da sua casa, ou seja, às vezes até um produto de trabalho, e você deu perca aquilo ali, não conseguiu pagar a sua dívida, ainda ficou sem condições de ir para outro lugar de comprar. E aí se atrapalhou tudo, vai ficar pior as coisas para você. O que é que eu possa fazer? Então Deus vai lhe orientar. Você fala com Deus, como agora Deus está falando com você, certo? Para você tomar um impulso diante de Deus. Você vai lá na pessoa e dá uma satisfação. Dá uma satisfação à pessoa, diz a verdade que você... Mas quando você apresenta a Deus, diga para assim, Senhor, estou indo agora lá. E o Senhor, Ele é o Deus de já, é um Deus de repente. Quando você chegar lá, Ele já está. O Senhor já está resolvendo. O que vai acontecer? Deus já vai no coração. Várias coisas Ele vai fazer. Ele vai aceitar. Com certeza, você não vai sair de lá frustrado. Isso garanto. Isso eu garanto. Deus está falando com você. Você não vai sair de lá frustrado. Deus vai no coração e Ele vai lhe dar uma oportunidade. Ele mesmo vai falar como você pode pagar. Ou pode até, como se diz, lhe perdoar a dívida. Tudo pode acontecer, porque eu digo isso por experiência, que já aconteceu na minha vida isso. O importante é a gente estar com sinceridade, com verdade, e não querer ultrapassar, nem enganar ninguém. Então, se você tiver com a verdade, Deus entra na sua causa e entra com solução. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, aqui em Isaías 52, Ele tem quando Ele não envia anjo, porque Ele, quando envia, é para resolver. Porque a Bíblia diz que Senaqueribe ameaçou Ezequias. Ameaçou Ezequias, achando que estava ameaçando qualquer um. Não só Ezequias, mas todo o povo de Deus. E ali, quando ele ouve uma ameaça, mandando uma carta, a qual Ezequias recebeu e foi diante de Deus, diante do altar do Senhor. E ali, Deus lhe deu uma resposta, usando o profeta, a qual lhe dando uma solução, dizendo que ele não ia conseguir derrotar nem ele, nem o povo. Então Deus está dizendo para você, você não vai ser derrotado não, você não vai perder. Você não vai ser envergonhado. E tome posse aqui da palavra, porque o Senhor enviou um anjo, o anjo foi de encontro ao soldado e foram derrotados 185 mil soldados, a qual o anjo do Senhor abateu. E o ameaçador, Deus disse para o profeta, mandou dizer que ele ia para a cidade dele e ele lá na casa dele, ele ia ser abatido, com certeza, por ele mexer e ele ser injusto, de querer ser um ameaçador, de querer destruir uma pessoa. Mas o Senhor, ele entra na causa. Ele diz que sobre a viúva, ele toma posse, ele toma encontro para defender uma viúva, o órfão. Ele
um injustiçado, ele entra na causa porque ele é justiça. Ele diz que nele há justiça. E aqui em Isaías 52:10 diz assim, ó. Escute, para você ver que o Deus está entrando na sua causa. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Veja, ele desnudou o seu braço. Quando diz desnudou o seu braço, as suas vestes santas, ele resgatou. Quando ele resgaça, porque geralmente quando ele envia um anjo, por isso a Bíblia diz em Salmo 91, ele enviará anjo ao teu respeito e nenhum mal chegará à sua tenda. Mas ele aqui, quando ele toma a situação dele mesmo vir, aqui fala que ele resgatou as suas mangas, certo? As mangas das suas vestes santas. Quando ele faz isso, é para ele mesmo ir para a guerra. E quando Deus envia um anjo, consegue dar vitória a quem recorre a ele, quanto mais ele mesmo vindo. Então ele está dizendo aqui, quem está entrando na tua causa sou eu. Aleluia. Quem está entrando na tua causa sou eu. Em Isaías 43, glória a Deus, Isaías 43, 18, fala assim, glória a Jesus. Isaías 43, 18 e 19, diz assim, não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Veja só. Então, Deus está dizendo para você e para mim, não fique remoendo as coisas que passou, as coisas que deu errado. Talvez você teve só perca, não conseguiu nada, está vendo já se aproximar momentos aí festivos, e você talvez seja um profissional, não tem mais seu comércio, não tem mais seu trabalho, e ainda mais está uma situação que você olha para a direita e não vê saída. O Senhor está dizendo assim, não lembre mais das coisas passadas. Eis que eu te faço uma coisa nova. Deus tem coisa nova para mim e para você. Glória a Deus. E ele, quando ele diz para mim e para você, que ele não lembre das coisas passadas, porque eu tenho coisas novas, ele sabe como dar vitória. Ele sabe como resolver. Qual o segredo? É só você confiar. Seja em que situação você caiu. Às vezes por uma situação, falta de sabedoria. Às vezes por algo que surgiu mesmo, que aconteceu. Às vezes um aperto financeiro, uma perca de emprego, daquilo de tudo. Você perdeu mais ou menos. Não entre em desespero. Glória a Deus. Talvez seja alguém que te abandonou, te deixou para trás. Tu confiou, né? Em tudo. Em tudo você deu confiança. Aquela pessoa com aquelas palavras bonitas, mostrou algum momento ser uma pessoa que era ideal para você e depois lhe deu decepção. Glória a Deus. E às vezes acontece isso com muita gente. E qual a direção que Deus dá? A direção que Deus dá é você deixar na mão do Senhor. Não querer resolver as coisas do seu jeito, mas sim deixar Deus resolver a sua vida. Deixar Deus resolver a sua situação. Mas para isso você tem que deixar Ele fazer. Não é você tomar a frente, porque você tomar a frente, até hoje, só deu errado. Olha direitinho até onde você chegou, no desespero, querendo resolver as coisas. E quando a pessoa entra em desespero, a pessoa só faz muitas vezes chorar e pode entrar até numa depressão. Porque o desespero, a pessoa não enxerga mais saída. Mas existe um Deus que não tem nada perdido. Ele irá diante de você e endireita tudo. E ele está dizendo, eu estou indo diante de você, endireitando
toda a sua vida, e lhe dando vitória. Então você já tome posse da vitória, porque eu estou entrando na tua causa. Aleluia. Aqui em Isaías 45, ele dá a confirmação. 45:2. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Ei, calachabra, coda sobra, rei. Da bacala sopre. Aleluia! Glória a Deus. Glória. É motivo da gente se alegrar. Aleluia. É motivo da gente confiar e ir em frente. Não ser irresponsável para querer fazer coisas nas suas direções. Mas sim, Deus vai resolver você vigiar e ter cautela para querer for resolver qualquer situação, que você não cai mais nessa. Se tudo que você for fazer, tudo que você for resolver, e você botar Deus na sua vida, nada vai dar errado para você. Independente da sua religião, independente do momento que você está, porque quando o homem ou uma mulher chega adiante, não vê mais saída, chega diante de Deus, Deus não vai cobrar. Depois que tu cai numa situação, vem me procurar, o Senhor não fala isso, porque o Senhor não é homem. O homem pode falar isso para você, mas Deus não. Ele fica feliz para resolver a situação de uma pessoa. E ele cria a situação e para ele não tem nada impossível. Ele faz um rebuliço e dá vitória para mim e para você. E eu digo isso com muita garantia para você confiar nessas palavras, porque além de tudo há uma instrução de Deus para você. E ele diz: eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos. Ele vai à tua frente, endireitará tudo. Então se prepare para a novidade de vida. E você, que eu já falei que alguém que desprezou, te deixou, deixa na mão de Deus. Porque se algo só te machucou, existe também o sopro do Senhor. O Senhor sopra, dá o sopro. O Senhor é justo. Isso eu quero dizer em questão de religião não. É do ser humano, glória a Deus, que quer cada dia viver bem, viver melhor. Quer viver diante de Deus certo, não para as pessoas. Porque se a gente for querer viver bem para as pessoas, mostrar, as pessoas sempre vai ver defeito em você. Mas Deus não. Então, Deus, deixa na mão de Deus. Diga assim, Senhor, está nas tuas mãos. Se for de ser, vai ser. Mas com certeza, Deus, quando dá um sopro, Deus tem novidade para você, coisas boas. Deus diz, não lembra das coisas passadas. Eis que eu te faço coisa nova. Deus tem coisas novas. E outra coisa, e quem foi, quando Deus entra na causa, não vem para atrapalhar não, porque Deus não deixa. Todo dia aí está se causando problema, pessoas que querem o outro a pulso, né? Abandona, quando a pessoa tem a sua vida resolvida, quer voltar para querer atrapalhar. Mas quando a gente põe diante de Deus, não atrapalha, porque o Senhor não deixa. O Senhor entra na causa. O Senhor vai diante, o Senhor cria uma situação que se ofere, o Senhor for possível, Ele abre a terra, Ele faz conforme assim, mas ninguém atrapalha alguém que põe a situação, a sua vida diante de Deus. Então, Deus está dizendo para você, eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçará o ferrolho de ferro. E aqui em Isaías, glória a Deus, 45 mesmo de Isaías, 54, 45, não, 54 de Isaías, para concluir e orar, e eu vou orar. Deus diz assim, para mim e para você, Isaías 54, 4, diz assim, não tenha medo,
porque você não será envergonhado ou envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais lembrará da desgraça da sua viuvez. Quando quer dizer isso, aquilo que você passou envergonhado, aquilo que você passou de sofrimento, de choro, não vai ter mais, porque é o próprio Deus que vai lhe dando alegria. E de acordo com cada vez mais que você vai se chegando a Deus, e eu digo isso por experiência, cada dia mais que você vai chegando a Deus, ficando na vontade de Deus, com certeza ninguém vai conseguir tirar alegria, porque é o próprio Deus que lhe deu felicidade, é o próprio Deus que criou a situação e lhe deu novidade de vida. E ele está dizendo, estou lhe dando novidade de vida, receba e tome posse em nome de Jesus. Vou orar, né? Que aqui vai ter outra palavra do outro dia. Hoje, pelo esse dia, você receba, que é o início de semana, né? Início de semana, nós não terminamos o propósito ontem, que foi domingo, mas com certeza os que acompanharam o propósito, né? Com certeza descanse, porque a vitória é certa. Eu recebi vitória, estou de posse de vitória com abundância e você também. Então, quando outra campanha, eu estou orando para Deus me dar uma campanha, se ele caso me dar uma campanha, lá para final de ano, depois de Natal, uma campanha de final de ano, para Deus me dar outra campanha, porque tudo é na direção do Senhor, que o Senhor tomando a direção, a gente estando com a verdade, com certeza a gente tem vitória, com certeza a gente tem conquista. Então, eu já vou orar aqui uma oração final, né, e já vou concluindo, mas antes disso aqui, eu peço a você que você dê seu, se inscreva, dê o seu like e compartilhe. Só isso que eu preciso de você. Vou fazer a oração conclusão final e vou concluir. Amém? Então vamos comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor. Ó Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, grandioso, poderoso tu és, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, estamos aqui numa oração de concordância, aleluia, junto com o teu povo, junto com meus irmãos, Senhor, diante de ti, Senhor, que aqui a tua palavra diz que o que é ligado na terra é ligado no céu, o que é ligado com o Senhor, a vitória é certa. O Senhor diz sua palavra, onde tem 2 ou 3 reunidos em teu nome, é onde o Senhor está, e aqui há uma multidão de gente junto comigo, Pai, aleluia. Eu já vejo aqui, como o Senhor me mostra, uma multidão, Senhor, seja em todos os países, todos os estados, seja onde for, Senhor, se é aqui no Brasil ou fora, mas eu já vejo uma multidão de concordância, de vitória diante de Ti. Então todo o mal cai por terra, ser destruído. Ó Deus, que o Teu óleo santo, o óleo do Teu altar, o óleo da Tua botija, nesse momento, meu Pai, vai agora ungindo tudo aquilo que a pessoa está usando na fé, seja que peça de roupa, seja o que for, meu Pai, que as pessoas estão apresentando aí, principalmente o copo com água, uma garrafa, um botijão, não importa, Senhor, o que a pessoa está apresentando, mas pela fé o Senhor dá resposta e há resultado, porque está acreditando em Ti, e o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que foi com Abraão, com Isaac e Jacó, é conosco, e eu creio em Tua resposta, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Vou orar, afinal, agora para o Pai Nosso, mas a água já está orada, usa a sua fé. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz e Deus te abençoe.